Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade, Jesus, que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado. Obrigado, meu Deus, pelo deitar, Senhor, pelo levantar, pela Dâmara, Senhor, pelo Thierry, pelo Tauan, Jesus, pela Mônica, pelo teu filho, meu Deus, que está viajando ali de João Pessoa, Senhor, o Natan. Toma o Mateus, meu Deus, nas tuas mãos, a todos, Senhor. A Miriam, o São Betinho, o Pretinho, a mamãe, o Suetan, a Iseuda e seus filhos, a Lúcia, o Assis, Senhor. Toma eles nas tuas mãos, Senhor. O Mateus, como eu já falei. Também, Senhor, o Júnior, o Davi, o Assuélio, Senhor, a Jussara. Deus, toma todos na direção do teu Espírito Santo. Toma tua filha, meu Deus, Vanusa Torres, ali no Rio de Janeiro. Jesus, toma teu filho, doutor Bartolomeu, doutor Perecreon, doutor Júnior. Enfim, Jesus, a todos, Senhor. Os aniversariantes desse mês, que sejam todos alcançados pelo poder transformador da tua palavra. Pai, te agradeço, Senhor, pelo ano de 2016, dos quais, Senhor, não temos palavras, Senhor, para te agradecer com tão grandes vitórias o Senhor nos concedeste. O Senhor nos deu grandes vitórias, Senhor, como a cura da minha filha, como tantas outras vitórias, Senhor, grandes livramentos que nós nem sabemos, Jesus. Por isso, meu Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pelas maravilhas, pelo socorro, Senhor, que o Senhor tem provido, Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, por tudo que nos concedeste no decorrer deste ano. E nos dá um ano, meu Deus, na direção do teu Espírito Santo. Que no próximo ano, meu Deus, venhamos aperfeiçoar, Jesus, tudo aquilo que fizemos, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Minha palavra é a nossa irmã Dâmaras. Eu vou ler aqui. Lucas 8, versículo 43 até o 46. Porque tinha uma... O 46, perdão. É uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Havia 12 anos e gastará com os médicos todos os seus bens, e por nenhum poderá ser curada. Chegaram por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estacou o fluxo no seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam. E dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. É muito conhecida aquela história da mulher do fluxo de sangue, nós falamos recentemente, né? O propósito dela, o propósito dessa mulher, lhes garantiu a vitória. Eu tenho falado e vou continuar falando. O que determina a sua vitória diante de Deus, ou a nossa vitória diante de Deus, são os propósitos. É o que fazemos, quais as decisões que tomamos. A Bíblia mostra que quando Daniel fora escolhido já como escravo, mas foi escolhido para trabalhar no palácio do rei, e quando fora determinado a porção, que seria o vinho do rei, tudo que o rei comia, para depois de 3 anos apresentado diante do rei, a Bíblia diz assim: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então, e Deus foi com Daniel a ponto de passar por 3 cativeiros, mas tudo na direção de Deus. Daniel foi conselheiro de Nabucodonosor. Daniel foi conselheiro de Assuélio. Então Daniel chegou a ser conselheiro de 3 impérios, desde do Império Babilônico, Médio-Persa e os gregos. Sabe por que isso? Porque Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias. Então, essa mulher teve vitória porque ela foi com propósito até Jesus. E são os nossos propósitos quem move o coração de Deus.
Mas eu quero ler com vocês no livro do profeta Joel, apenas o capítulo 2 e o versículo 1. Talvez alguém se choque com o que eu vou falar nessa noite. Diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Irmãos, esse versículo nos chama a atenção, porque diz assim: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. E aí nós vemos no meio da igreja as pessoas gritarem, sapatearem, assoprar no microfone, receba de cá, receba de lá. E baseando o que a Bíblia diz, que ele clamar em alta voz, a Bíblia em nenhum momento disse isso. Jesus diz assim, é uma figura alegórica. Ele diz, clamai em alta voz, tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Foi no monte da santidade. Não foi o grito. E ele também não manda você perturbar ninguém. E diz assim, perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. O que Jesus está dizendo é que as pessoas irão ficar perturbadas no dia do Senhor. Porque a Bíblia fala que nunca houve um dia tão terrível como esse dia. As pessoas não vão compreender o dia da vida de Cristo. Então esse negócio de gritar, eu lembro-me, aqui mesmo em Dom Macedo Costa, chegou um presbítero, o cara pregava muito bem, o cara cantava divinamente bem, mas no meio de tamanhas pregações maravilhosas, bem elaboradas, sempre ele, no meio daquela pregação ele falava, usava a seguinte frase, Jesus não está operando porque tem murmurador aqui. Essa igreja tem murmurador aqui dentro. Essa igreja tem murmurador aqui dentro. E eu chamei alguns irmãos e disse, esse homem está em pecado. Mas por que, Juraci? Está em pecado. E o tempo foi passando e ele saiu daqui. E depois ele foi chamado para tomar conta de uma congregação. E na mesma noite que ele dormiu na casa do novo pastor, Deus revelara ao novo pastor que ele estava em adultério. E as pessoas começaram, mas Juraci, como é que você sabia? É simples. O homem que está na direção de Deus sabe. Pode estar baseado no versículo que Jesus diz assim, operando eu, quem impedirá? Jesus não depende. Se o pregador estiver com a vida no altar, não interessa o que esteja acontecendo na igreja, Jesus vai usar. Porque Jesus está usando é o vaso que está lá. Não é o receptor. O receptor pode estar com a vida totalmente desorganizada. Mas o mensageiro, se estiver na direção de Deus, Deus faz um grande rebuliço naquela noite. O que é que ocorre? Nós vimos hoje no meio da igreja de Cristo um bocado de meninos esquecendo de fazer o que Jesus mandou. Jesus mandou pregar a palavra dele. O evangelho se chama comunicação. Comunicação. E o que é comunicação? Só existe uma comunicação quando alguém fala e o outro entende. Quando alguém fala e o outro entende. Os cultos. Uma meninice que não tem tamanho. Grande parte das irmãs do círculo de oração, com culto público, vão cantar, não sabe sequer escolher um hino evangelístico. Está lá as irmãs cantando sapato de fogo, sapato de fogo. Eu pergunto, para as pessoas que estão lá para ouvir o evangelho, eles estão entendendo o quê? Aquele outro irmão que fica falando em línguas estranhas o tempo todo no púlpito. As pessoas estão entendendo o que do que você está pregando?
eu vou ficar com Paulo. Paulo disse que falar línguas estranhas sem interpretar, Paulo disse que é meninice sua. Mas não. Principalmente nas igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, eu falo sem medo, porque passei 30 anos lá. Se o pregador não falar línguas estranhas, não é pregador. Mesmo que esteja com a vida totalmente desorganizada, mesmo que a língua estranha que ele esteja falando não seja a língua de anjo, mas sim satânica, porque o diabo também fala em língua. Mesmo que talvez não seja satânico, mas seja carnal, mas tem que falar em línguas, porque senão a igreja diz que não recebe a palavra. Sabe o que é isso? Uma igreja que está crescendo sem raiz na palavra de Deus. Uma igreja que está crescendo na meninice. Os seus líderes não são capazes de ensinar a verdade com medo de perder a posição na igreja. E o profeta Joel diz: clamai, tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Também Jesus não está mandando você sair, pegar a sua igreja e ir por monte para montanha. Não tem nada a ver, isso é meninice. Se você estiver com a vida no altar e Jesus quiser falar com você, ele vai falar com você deitado, ele vai falar com você dormindo, ele vai falar com você na igreja, ele vai falar com você em qualquer lugar. E a igreja está crescendo no meio da meninice. Deixa eu contar uma história que eu não vou citar nome, mas aconteceu aqui em São Antônio de Jesus. Um certo pastor, que eu não vou citar o nome, começou a visitar a casa do irmão e lá começou a profetizar: eis meu servo que você vai morrer e eu vou casar com sua esposa. Isso aconteceu aqui em São Antônio de Jesus. E o irmãozinho perturbado: mas meu Deus, o que é isso? Meu Deus, e ele determinou, o profano pastor aqui de São Antônio de Jesus, determinou até o dia que o irmão ia morrer. O irmão era um vendedor. O irmão era um vendedor. E ele disse: você vai morrer de acidente, mas ou é uma coisa desse jeito, você disse que você vai morrer tal dia, e eu vou casar com sua esposa. E assim aquele irmão que era vendedor desceu para o lado de Valença. No dia determinado, que o pastor tinha dito a ele que ele ia morrer. Mas lá pelo meio do caminho o Espírito de Deus se apossou daquele irmão dirigindo. Porque naquele irmão, toda a curva que via, aquele irmão pensava: será que é agora que eu vou morrer? Mas o Espírito de Deus se apossou dele e disse: meu filho, eu nunca falei isso para você. Não foi eu, meu filho, que disse isso. Não fui eu que falei naquela boca. Eu não disse em nenhum momento que você ia morrer. Ele na próxima cidade entrou e procurou um pastor. Quando começou a falar com o pastor daquela outra igreja, o pastor disse: meu filho, pelo amor de Deus, Deus não faria isso. Isso é coisa do inimigo. Sabe o que é isso, irmão? As pessoas estão deixando de consultar a palavra de Deus. Tem muitos líderes pregando o que ele acha no meio da igreja, e a igreja sem ir à palavra de Deus, em cima de movimento, de reteté, que é satanismo puro. Um tal do cai no meio da igreja dizendo que é poder. Deixa-me te dizer uma coisa. Larga de ser ignorante. Poder quer dizer autoridade, é verbo, é ação. Poder está no ato da obediência. Quando você chega como Pedro, diz: levanta, e o cego levanta, ou o cego vê. Diz ao paralítico: levanta, e ele levanta. Diz ao doente: seja curado em nome de Jesus, e ele fica curado. Isto é autoridade. Autoridade não é grito, não é meninice. Autoridade não é sapateado, não é aviãozinho no meio da igreja. Isto é meninice. A Bíblia diz que as coisas de Deus é com ordem e decência. E as igrejas estão crescendo no meio da meninice. Eu acho que está quase na hora de Deus levantar outro Martinho Lutério. Ou talvez um Calvinho, como levantou na América. Porque o povo está se deixando a levar. Em cada esquina tem um falso profeta enganando, dizendo: assim disse Deus, quando Deus nunca disse nada. Sabe por que isso? Porque não obedece o que disse o profeta Joel: clamai em alta voz no monte da minha santidade. Se a igreja estivesse preocupando com santidade em vez de vaidade,
Se a igreja estivesse se preocupando em pregar a palavra de Deus e não fazer da igreja de Cristo uma passarela de moda e de roupas sensuais, e os pastores de bico calado com medo de falar, e as pessoas não vinham à igreja, eles perderam o dízimo. Mas aqui está dizendo: clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbe-se os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Precisamos despertar a igreja e dizer que Jesus está voltando. O escritor aos Hebreus diz: sede santo, porque eu sou santo. A Bíblia diz: segui a paz com todos. O escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu irmão, quando fala clamar em alta voz no monte da minha santidade, não está mandando você abrir a boca e gritar, porque Deus não é surdo. Deus não ouve. A Bíblia diz que Jesus, ensinando a orar, disse: cuidado para não fazer como os fariseus que ficam fazendo orações em praças públicas para que as pessoas vejam. Jejua e fica com o rosto triste para que as pessoas vejam que está jejuando. Esse jejum que é anunciado em televisão, esse jejum que é chamado pelo rádio, isso é jejum de fariseu. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto ou em segredo, o teu pai quer tudo ver. Então, meu irmão, clamar em alta voz no monte da santidade. E diz: perturbe-se os moradores, porque o dia é terrível. Mas ele não diz que você perturbe ninguém. Ele não está mandando você perturbar. Ele está dizendo que o ato do acontecimento, eles se perturbarão. E que Jesus Cristo os continue abençoando.